Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse encontro da LCA, hoje com um tema incrível, hein? Vai ser muito interessante hoje aí, se tiverem perguntas podem ir nos encaminhando, sejam bem-vindos. Pode nos encaminhando, sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo de hoje, com um tema que vai afetar todo tipo de profissional aí, independente da atividade que você exerça, você será impactado por essa conversa de hoje, hein? Muito bom. Vamos aguardar aqui o nosso convidado, Dr. Thiago. E aí, como você está cuidando da sua saúde? Geralmente a gente acaba sempre indo para aquela ideia de cuido, claro que eu cuido assim, talvez pudesse cuidar melhor, mas cuido e tal, né? Então o bate-papo vai ser esse. Sejam todos bem-vindos. Encaminhe aí para os seus amigos, encaminhe aí para alguém que você entenda que precisa dar uma atenção especial para a saúde. A gente vai tocar em alguns assuntos bem importantes hoje, muitas vezes até delicados, mas vai ser necessário para que você desenvolva melhor as suas atividades do dia a dia, seja ela qual for. Vamos aguardar aqui o Thiago entrar. Grande Thiago, tudo bem? E Boa aí? tarde, meu amigo. Boa tarde. Vou arrumar minha câmera aqui. Nosso som aqui. Legal. Boa tarde. Boa tarde, meu jovem. Que legal. Aqui estamos nós. Excelente. Aqui estamos nós. Vamos aguardar o pessoal entrar aí hoje. Hoje o bate-papo nós vamos tocar aí em alguns assuntos bem delicados, importantes, necessários, né? Então vai ser muito produtivo para todos que puderem aprender. Boa tarde, Pedro Paulo, Ivanete, Luciana. Tem bastantes convidados aí. O Thiago. Legal. Então, talvez você esteja se perguntando aí, sejam todos bem-vindos, quem ainda não conhece a LCA e também não me conhece, pode me chamar de Júnior, é o Luiz Júnior. Talvez você esteja se perguntando, né? Bom, quem é a LCA? Tem a ver com a área da saúde? De certa forma, sim. Mas é mais da área da saúde financeira, talvez, né? Mas nós entendemos algo, ou a nossa visão é um pouco diferente, talvez, do tradicional, sabe, Thiago? Por isso nós estamos aqui, né? A LCA é assessoria contábil e empresarial. Agora, o que tem a ver isso com o tema? O que tem a ver isso com o Thiago? Né? A LCA percebeu, ao longo desses anos, em torno de 25 anos, que não basta você ter dinheiro, fazer dinheiro, desenvolver um patrimônio, é necessário você ter condições de usufruí-lo, né? E, de certa forma, você também sentir prazer na caminhada, enquanto você está buscando o seu ideal, o seu sucesso, de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você estabeleceu. E para que isso acontecesse, nós observamos que foi essencial para nós, e foi essencial para aqueles que conquistaram isso, ter esse cuidado além do jurídico, além do contábil, além do financeiro. Isso foi essencial. Por isso que nesse momento, não só
delicado da saúde mundial, da pandemia, nos fez repensar e nos fez pensar como nós podemos complementar a nossa informação gerada para quem nos acompanha nessa caminhada, não só financeiro, patrimonial, mas como você vai cuidar do seu complemento, da sua família, como a sua família impacta no dia a dia, né? Então a gente pensou nisso. Opa, vamos arrumar isso daí, né? Aí, nós fizemos o quê? Diversos encontros, sabe, Thiago? Diversos encontros. Claro, falamos de gestão financeira, falamos sobre vendas, né? Falamos sobre gestão de pessoas. E aí começou nesse momento desse tema se encaminhar a uma parte não econômica financeira, mas uma parte de cuidado com as pessoas. Entender as pessoas, desenvolver nelas uma mentalidade produtiva e, ao mesmo tempo, né, você ter qualidade de vida. Por que isso é importante? Porque é reflexo, né? Você está trabalhando com a cabeça lá preocupado com alguns problemas, não só físicos, mas de relacionamento, dificulta muito o seu dia a dia. E isso nós vamos conversar hoje aqui. Então presta atenção você aí, encaminhe para os seus amigos, presta atenção. Quem é o nosso convidado de hoje, para quem talvez não conheça, e você que já conhece, vale a pena dar uma relembrada. Quem é o nosso convidado? Eu vou me permitir apresentar ele, depois ele, claro, vai se apresentar também. O nosso convidado é o Dr. Thiago Silveira, médico com uma proposta de cuidado integral, personalizado para a sua saúde. E eu posso dizer isso, como a gente sempre fala, nós convidamos pessoas que nós percebemos que colocam em prática aquilo que vai ser comentado aqui, aquilo que vai ser compartilhado. Eu sou também cliente do Thiago, né? E nós percebemos isso. Por meio de um check-up integrativo, ele melhora a nossa performance física e mental. Essa é a proposta do Thiago. E, Thiago, por favor, fique à vontade, nós queremos também ouvir um pouquinho você nesses preliminares. Joia, então, muito boa tarde. Então, me apresentando aí rapidamente, me formei em medicina em 2008 na Universidade Federal de Santa Catarina e caminhei pelo tradicional e chegou uma parte da minha vida que eu sentia que não era aquilo que eu tinha realmente imaginado no começo do curso, a minha prática, né? E foi aí que eu comecei a buscar o meu desenvolvimento pessoal. Então, comecei com vários cursos de alta performance. O primeiro curso que eu fiz nem era com um médico, mas ele trabalhava muito essa questão da performance. E aí eu tive esse conhecimento dos pilares da saúde, dos pilares da vida, né? E depois entrei em formações de coaching, enfim, aí entrei aí descobri a medicina integrativa, comecei a fazer vários cursos, ortomolecular, e cada vez que a gente estuda, a gente quer aprender mais, porque a gente percebe que realmente a gente faz diferença na vida das pessoas. Então, a nossa ideia é essa, né? Abordar o paciente como um todo, entendendo que o paciente é corpo, mente e espírito. Legal. Só um pouquinho aqui. Tá certo, tranquilo. E não tratar só o sintoma, né? Então, o que acontece é que hoje a visão da medicina convencional, eu gosto de dar o exemplo, é como se fosse um carro que acende uma luz. Essa luz seria o sintoma. Então, o paciente acendeu a luz, em geral que a medicina vai lá, arranca o fusível e a luz desliga. Ou seja, entra com um medicamento para silenciar o sintoma. Isso não tem nenhum problema, é importante, porque isso traz qualidade de vida também. Mas é muito importante entender o que está causando aquilo para poder realmente parar de fazer o que está causando mal e entrar com um processo de reversão. Aí que realmente a gente consegue ter essa saúde num contexto integral de como ela é vista hoje, né? Que é o completo bem-estar biopsicossocial. Legal. E aí você, talvez, que também não conhece um pouquinho o Thiago e nem a LCA, como é que a gente, de certa forma, se encontrou? As coisas não são também por sorte ou por nada. O mesmo raciocínio que o Thiago teve na medicina, a LCA teve com os cuidados com a sua empresa. Nós podemos, conhecendo melhor o Thiago,
eu até posso tomar a liberdade de dizer que nós temos hoje uma assessoria integrativa. Por quê? Não basta você ter lá um problema econômico, muitas vezes a falta de dinheiro é o reflexo de outras ações, outras situações que você teve no seu dia a dia que causou aquela falta de dinheiro. Né? Assim como talvez você ter o dinheiro que você desejava, ou ter o dinheiro satisfatório, também é reflexo de algumas ações. Então não basta apenas para nós da LCA entender que nesse momento que a empresa está ruim, ok, vai fazer o quê? Vai pagar uma multa? Vai baixar a empresa? Não, tem que entender como um todo. Por isso que nós percebemos esse valor dessa medicina, juntamente tivemos a oportunidade de conhecer o Thiago, nós entendemos que isso refletia muito na nossa forma de desenvolver essa assessoria empresarial, esse cuidado além do óbvio. Né? Não adianta ir lá e tirar o fusível. Isso, de certa forma, é muito fácil de se fazer, mas você buscar na origem. Bom, agora, para nós fazermos o nosso aquecimento do assunto de hoje, não esquecendo que o nosso tema de hoje é saúde, estratégia para o alto desempenho. Quando eu fiz o convite ontem, Thiago, e a gente conversou exatamente sobre isso, né? Eu usei o seguinte exemplo, né? Todo profissional, ele tem o cuidado de buscar a melhor ferramenta. Ele tem certeza, ele tem consciência de que ao você trabalhar com uma ferramenta adequada, atualizada, calibrada, né, e até às vezes bonita também, ela lhe traz segurança, precisão, confiabilidade, né? O seu cliente, o seu parceiro, você também se sente mais satisfeito em desenvolver o trabalho. Porque se você trabalha com uma ferramenta em que ela talvez não é o tamanho certo, não está na altura, não está na calibragem, você tem que estar sempre dando jeitinho, usando um macete, igual o carro velho, né? Você tem que ter sempre uma batidinha, um soquinho, uma puxadinha, tal. Você tem que fazer alguma coisa para ele pegar, para ele funcionar. Então você, certamente, se você tem esse cuidado, esse zelo com a sua profissão, você buscou a melhor ferramenta. Agora, tem uma ferramenta que ela é a mais valiosa de todas e todos nós temos. E na nossa chamada, nós fizemos a seguinte observação, Thiago. Uma câmera com mais de 500 megapixels. Conexões correspondente, se for esticar, com mais de 160 mil quilômetros. Elementos que possuem um padrão único no mundo. Mecanismo de alta renovação com capacidade de 25 milhões de unidades por segundo. Essa máquina funciona 24 horas por dia. Do que nós estamos falando, meus amigos? Estamos falando do nosso corpo, da nossa tecnologia, que cada um tem a responsabilidade de cuidar e cada um tem a responsabilidade de usar de uma forma que seja produtiva, seja lá qual for a sua atividade. Se você é um atleta, né? Se você é um profissional da saúde, da área empresarial, não importa. Você tem que conhecer a sua ferramenta, conhecer a sua máquina. E é sobre isso que a gente vai falar. É isso, Tiagão? É isso aí. Então a gente ganhou de presente esse corpo maravilhoso e muitas vezes a gente não cuida bem dele, né? Claro que existem muitos processos emocionais por trás desse não cuidar do seu corpo, isso também é importante a gente perceber. E aí que entra a magia da medicina integrativa, né? De realmente olhar além do corpo. O corpo é muito importante, trabalhando muito em cima do corpo, mas nós não somos só o nosso corpo, né? Nós também somos uma mente, temos um espírito, para quem acredita, e na verdade a gente só separa por uma questão didática. Então, muitas vezes a nossa Uma mente pequena prejudica. travadinha, não sei se para todos, para mim, voltou. Muitas vezes Voltou. o nosso corpo ele prejudica a nossa mente e a nossa mente prejudica o nosso corpo. E da mesma forma a gente consegue utilizar a nossa mente para melhorar o nosso corpo e o nosso corpo para melhorar a nossa mente. Então, elas estão o tempo inteiro conversando. Isso, perfeito. É isso que nós vamos tocar nesse assunto. Para começar, eu gostaria de ouvir de você um conceito, uma ideia sobre o que é ter saúde, Thiago. Então, o conceito de saúde eu já falei, vou repetir aqui então. É o completo, isso é um dos conceitos de saúde, né? O completo bem-estar biopsicossocial.
Então, ter saúde é quase como ser perfeito. O conceito ele é um pouco utópico, porque a gente sabe que esse completo bem-estar em todas as áreas o tempo inteiro ele é bastante desafiador, mas é como se fosse uma meta. E é isso, né? A gente coloca na meta e vai atrás desse ideal, né? Então, a perfeição não existe, mas esse aperfeiçoamento contínuo é que é a beleza de buscar a perfeição, né? E da mesma forma é o nosso corpo. Então, na verdade, ter saúde é mais do que não ter doença, né? É ter disposição para fazer o que é preciso ser feito, ter alegria na vida, é conseguir realizar as coisas que tem como meta. Então, é um conceito bastante amplo, né? Legal. Aí pensando nisso, pensando nessa busca, né, de satisfação psicossocial, né, buscando essas metas que se coloca no dia a dia, seja ela interna ou externa, né, algumas pessoas colocam algumas metas muitas vezes. Você nessa necessidade, nessa ânsia de buscar, acaba cometendo alguns erros, né? Alguns erros que seriam, como a gente conversou, sobre o autotratamento, né? Que envolve, claro, talvez a busca de alimentos, de remédio, de suplementos e exercício. Qual é a atenção que se deve dar nesses casos aí, Thiago? Isso é uma cultura bastante forte no Brasil, que é essa questão do autotratamento e do tratamento da vizinha, da tia, da avó. Não O que muitas vezes chazinho. o tratamento esteja errado, mas não é a melhor forma de abordar esses sintomas, né? Como eu falei, o sintoma, que é tudo aquilo que a gente sente que está errado no nosso corpo, e os sinais, que são coisas que a gente consegue perceber com os nossos olhos, como uma mancha na pele, enfim, esses são feedbacks que o nosso corpo está nos dando, dizendo que tem coisa errada aí. Então, são Isso. oportunidades que nós temos de melhorar o nosso estilo de vida, de buscar o que está deficiente para ir fazer a correção de forma adequada. Senão, a gente corre nesse mesmo erro de ficar ali só retirando o fusível, né? E não resolvendo o problema real, né? Não que a gente não possa utilizar eventualmente um suplemento ali para melhorar pontualmente, mas além disso também buscar as causas desse problema, né? E é muito arriscado porque a gente sabe como tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é só a dose, né? Na sua dose. Então, e outra questão do suplemento, que hoje a gente tem uma indústria bastante forte de suplemento também, é que muitas vezes você suplementa o que você não precisa e deixa de suplementar aquilo que você precisa. Então você está basicamente jogando dinheiro fora. Perfeito, perfeito. Então você que está nos acompanhando aqui, a nossa ideia é nós trazermos, estamos fazendo nesse momento um aquecimento, como se fosse um aquecimento. Talvez possa parecer um pouco redundante dentro daquilo que você já ouviu, que você já conhece, né? Se você está aqui, certamente está preocupado com a sua saúde relacionada com o seu alto desempenho. Então, esses cuidados, eles se assemelham muito aos cuidados que você tem, talvez, lá do seu negócio, da sua empresa, seja lá qual for o ramo. Se assemelha muito, né? Você tem que ficar atento aos sintomas, mas também entender de onde está surgindo essas situações. Essa é uma das analogias interessantes que você pode fazer. Mas muitas vezes, grande maioria das vezes, esse desempenho na sua empresa está relacionado à sua máquina principal. Esse é o ponto também. Certo? A sua máquina, a sua principal máquina, que é o seu corpo. E relacionado a isso, as máquinas que acompanham você. É um conjunto de máquinas, né? É um conjunto de máquinas, é um conjunto de engrenagem de máquinas. E quem são essas máquinas? É a sua equipe, é o seu sócio, é o seu fornecedor, é o seu cliente também, é o seu parceiro. Todas as pessoas que estão assim, em sua volta, elas vão refletir de alguma forma na sua atividade. E isso reflete no nosso desempenho mental e físico. E aí o ponto que eu te apresento aqui, Thiago, é o seguinte. Quais são os reflexos da nossa saúde mental na saúde física?
Como eu tinha falado, né? A nossa mente e o nosso corpo, eles conversam o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você está com a mente ansiosa, isso vai fazer com que possa ter outros sintomas aí no corpo. Por exemplo, o paciente estressado, ele pode ter dor no estômago. Então, existe esses sintomas que a mente acaba causando no corpo, né? E a questão do desempenho cognitivo e a saúde, elas estão diretamente ligadas. Sempre que a gente melhora a saúde de alguém, por conseguinte, a gente vai melhorar a questão da energia, da disposição, do foco, né? Então, a nossa proposta é sempre essa, né? Entrar pelo esse caminho de deixar a pessoa mais saudável para aí ter esse desempenho, inclusive mental e cognitivo, melhorado, né? Porque um corpo que está, por exemplo, inflamado, ele também vai ter um desempenho cognitivo menor. Um corpo que está desnutrido, muito comum hoje em dia, porque os nossos alimentos eles estão cada vez mais pobres em nutrientes e mais ricos em açúcar e macronutrientes como carboidratos, isso também faz com que o nosso desempenho ele caia, né? Então a gente entra muito por esse caminho. Entendi. Então, tanto fisicamente pode trazer vai trazer um impacto mental, como mental vai trazer um impacto físico. Uma mente não está equilibrada, você talvez não vai se alimentar corretamente e vice-versa. Seu corpo está inflamado, né, devido a alguma coisa, você vai ter um reflexo na sua mente, porque isso vai te causar talvez uma ansiedade, ou você não vai ter digamos assim, como você falou, o nosso sistema cognitivo não vai estar focado na atividade porque tem que resolver uma inflamação, né? Ele tem um trabalho paralelo para ser feito. Entrando então agora na nossa essência, do encontro de hoje, sobre como melhorar a nossa performance cuidando da saúde, como você tem percebido no seu dia a dia, nos seus atendimentos, né, e até na sua vida pessoal, que a gente acompanha, a gente sabe que você tem esse cuidado, os sinais que o nosso corpo, a nossa mente vai dando e os principais cuidados que a gente pode ter no dia a dia? Então, um dos principais sinais que a gente percebe hoje é o cansaço. Cada 10 pessoas que a gente conversa, pelo menos 8 estão cansadas. Seja esse cansaço muitas vezes já ao acordar, outros o cansaço é mais no final do dia. Isso não é normal, é natural, é diferente. Nós temos capacidade de trabalhar o dia inteiro sem cansar, desde que a gente esteja integrado, o nosso corpo esteja bem, a gente esteja fazendo alguma coisa que a gente veja valor, né? Então tudo isso é importante. Então, disparado aí é o maior sintoma é o cansaço. Outro sintoma comum são as dores pelo corpo. Enxaqueca também, hoje em dia, é bastante comum. Uma outra queixa bastante frequente, insônia. E essa também, muitas vezes o paciente já vem, inclusive, tomando medicamentos. E o sono tem uma importância bastante grande para a nossa saúde. E por que acontece isso? Muitas vezes, questão das preocupações, o comportamento, né? Excesso de tela antes de dormir, o hábito de dormir tarde. Então, são situações que acabam agravando ainda mais essa insônia, né? O que mais que a gente tem de... outra queixa que é comum, a diminuição, a falta de libido, também bastante comum nos dias de hoje. Porque, claro, se o corpo está cansado, preocupado, a reprodução ela vai ficar em segundo plano, né? Pensando na questão... Carnal. Não, da questão natural mesmo, né? Sim, natural, da nossa claro. natureza, Uhum. né? Sim. Então a gente quer se reproduzir quando tá tudo bem, né? Se tem alguma ameaça, em geral, não é o melhor momento para fazer a reprodução. Então isso é interpretado como isso, né? Então eu acho que essas são as queixas bastante frequentes aí que a gente... e outra bastante frequente que eu lembrei agora é a ansiedade. E aí, claro, tem um pouco da questão comportamental da nossa geração, excesso de informação, muita tela, muita informação
traz de informação, isso deixa a nossa mente mais acelerada, né? Então, a ansiedade também é uma queixa bastante frequente. Interessante, porque realmente é isso aí, né? A gente é bombardeado com tantas informações e nos colocam, talvez, essa responsabilidade de saber de tudo, né? Estar full time, estar online o tempo todo e, pô, saiu uma informação faz 2 segundos, não está sabendo ainda, né? E aí tu fica, puxa, deveria saber, não precisaria saber, está acontecendo um problema do outro lado do mundo. A hora que chegar aqui a fumaça, a hora que chegar aqui o impacto econômico, aí você já cria uma ansiedade antecipada muito grande, né? Então, isso realmente nos atrapalha um pouco. Eu tive na prática um reflexo desse, né? Até que a gente conversou. Eu tive na prática, a prática vai fazer uns quase 10 anos, aonde eu senti um reflexo que eu não tinha sentido antes, né? Eu tive na minha barba que deu alopécia, né? Que é aquela falta de pelinho e tal, né? Ele cai, né? Não tem mais, tanto na barba quanto na cabeça, assim. O que era aquilo? Aparentemente, para mim, foi, poxa, uma falha na barba, tal. O que está acontecendo? Fomos perceber, realmente, era um momento de mudança na nossa empresa, que aquilo me causou uma tensão, me causou uma certa ansiedade, diferente de coisas anteriores que tinham causado, até então não tinha causado nada, e o corpo teve que reagir de alguma forma, né? O corpo teve que dar um alerta. Então, não bastava eu ir lá na dermatologista, ou ir lá fazer o tratamento e voltar. Porque se eu não resolvesse esse problema, se eu não cuidasse da minha saúde mental ao lidar com os problemas, aquilo ia se agravar ou ia ocasionar outros problemas. Então, é muito, muito importante isso aí. Por quê? Porque, pelo que você me falou aí, o nosso corpo, a gente precisa entender que cada um, apesar de termos capacidade de desenvolver uma atividade diária, mas é preciso analisar a nossa natureza, muitas vezes, o nosso limite. É preciso compreender e respeitar esse nosso limite, né? Como é que quais são as orientações que a gente pode pensar quanto a encontrar esses limites, Thiago? Essa é uma pergunta que é bastante desafiadora para responder, né? Como encontramos o limite? Na verdade, a gente só consegue encontrar o limite quando a gente passa do limite. Até então, a gente não sabe qual que é o limite, né? Então, você só vai saber o limite da mesa se você conseguir enxergar o que acontece depois da mesa. Então, o limite tem essa questão, né? Não existe como a gente dizer, o limite é esse. O que a gente tem é ter essa percepção de quando a gente passa do limite. Então, talvez o segredo não seja encontrar o limite, mas seja saber quando que estamos passando desse limite. Então, por isso que é muito importante escutar o nosso corpo, porque ele vai nos responder isso, né? E aí ter essa percepção de que está passando do limite e aí retroceder um pouco para voltar e ficar dentro de um limite aceitável, né? Nós conversamos um pouco, eu achei muito interessante, entre uma das nossas falas, algo que me chamou a atenção. Faz sentido que a necessidade de você ter cursos, desenvolver habilidades complementares à sua atividade principal, ela é uma demanda, é uma necessidade que você está sendo quase que imposta por obrigação. Né? Você ser bom em marketing, ser bom em venda, ser bom em financeiro, ser bom tecnicamente, tudo isso aí. A busca pela saúde mental e a saúde física, ela faz sentido ela ser um pouco mais voltada para profissionais de níveis estratégicos? Acho que não ficou bem Não claro sei se aí eu fui claro na minha pergunta. Não ficou bem claro aí qual que é o Vamos lá cerne então. da tua dúvida. Vamos lá então. Percebe-se que talvez pessoas com nível estratégico de liderança, CEOs, eles têm um pouco mais de percepção da necessidade de ter uma saúde física e mental para desenvolver bem a atividade deles? Eu penso que todo mundo que tem uma atividade que demanda muita energia mental precisa estar muito bem física e mentalmente. Então, sim, como você está numa atividade estratégica, isso tem um impacto muito maior dentro da empresa, né? Então, esse cuidado ele tem que ser redobrado. Se você faz um trabalho manual, talvez isso não tenha um impacto tão grande, mas vai ter também, obviamente.
mas sim a necessidade do estratégico, né, de quem está na parte estratégica da empresa, de estar muito bem mentalmente e fisicamente, é fundamental. E ainda falando sobre esse assunto, né, que é um assunto que eu gosto bastante de estudar, que é a saúde dentro da empresa, é uma coisa bastante importante, são os líderes dar o exemplo. Não adianta fazer todo um programa bonito dentro da empresa de saúde, e aí o líder está sedentário, se alimentando errado. Não funciona. De tudo que eu estudei, o que mais funciona é o líder dar o exemplo e a participação dos funcionários também, até em montar as estratégias de saúde da empresa, né? Isso é uma coisa que é bastante importante e dá pouco valor no Brasil. Aqui a gente estuda muito pouco isso. Nos Estados Unidos é muito estudado, então eles sabem, cada dólar que você coloca vai voltar 4, 5, às vezes até $10 na economia para a empresa. E aí fica mais fácil de a gente incentivar isso, né? Porque, é claro, normalmente o dono da empresa ele quer saber se isso vai ter retorno ou não financeiro. E não tem nada de errado nisso, porque faz parte da saúde financeira da empresa, né? Mas isso é uma coisa bastante importante para ter atenção também. Interessante. Então, o que você explicou aí, pelo que eu entendi, na prática, alguns profissionais, a partir do momento que ele vai desenvolvendo uma responsabilidade, um nível mais estratégico dentro da empresa, onde ele precisa realmente desenvolver mentalmente atividades muito mais complexas, ele sente essa necessidade de cuidar do físico, consequentemente da mente, daquilo que ele está se alimentando, mentalmente e fisicamente, para que ele consiga ter um bom desempenho. E isso deveria se refletir na equipe, onde ele também teria essa responsabilidade, na pior das hipóteses social, ou na melhor das hipóteses social, de orientar a sua equipe, né? Porque a gente percebe muitas vezes no dia a dia, e você falou uma frase para mim, na nossa consulta, bem interessante, né? Todo bom profissional, atleta de alto nível, um bom profissional, ele cria rotinas, né? Essas rotinas são interessantíssimas porque cria no seu corpo uma responsabilidade e você pode, de certa forma, visualizar melhor os resultados. Porque você vai tendo uma geração, vai gerando a mudança gradativa no seu corpo e muito mais consistente. Faz sentido isso? Todo. Acho que agora você entrou no ponto, talvez, chave aí da nossa live. Esse talvez seja uma das melhores estratégias para se realmente ter saúde e aí melhorar o seu desempenho, que é a rotina. Rotina é fundamental para ter saúde. E aí o pessoal, eu não gosto de rotina, mas lembre-se, rotina é diferente de monotonia. Rotina é você saber o que você vai fazer e não necessariamente fazer da mesma forma todos os dias, mas saber já com antecedência qual que é a programação. Imagina se você acorda e não sabe se vai trabalhar, se vai estudar, se vai fazer exercício, se vai tomar café. Todo dia você vai ter que gastar energia, pensar, não, hoje tô com vontade de fazer isso. É claro que isso não é uma rotina de alta performance, né? Então, a rotina muito bem estabelecida é fundamental para quem quer ter sucesso. Assim como os processos são fundamentais para as empresas. Uma empresa sem processo é uma bagunça. Um faz de um jeito, outro faz de outro. Não tem como ter excelência sem ter processo. E esse processo, trazendo para nosso dia a dia, é a rotina. Então, são os processos que a gente vai ter no nosso dia a dia. Então, dentro dessa... Pode falar, pode falar. Que muitas vezes não são agradáveis algumas delas, né? Não são talvez maravilhosos, mas são necessários, né? São importantes, né? Talvez para um atleta ter algum tipo de treinamento que ele é desconfortável, ele não gosta, mas ele sabe que aquilo vai ajudar muito no alto desempenho dele, né? Então essa rotina faz com que você talvez amenize problemas futuros, e aí é onde é importante. Tanto rotinas de alimentação mental quanto física, né? Sim, com certeza, né? Então, já aí, passando, o que seria o básico de uma rotina boa, né?
Exercício físico, pelo menos aí umas 3, 4 vezes por semana. Uma alimentação de qualidade. O que seria isso? Comer comida de verdade. Aí as estratégias nutricionais são muito peculiares, mas de uma forma geral, comer comida de verdade é uma boa estratégia. O sono de Interessante. qualidade. Sono de qualidade é fundamental. Se você não dorme bem, nada vai ficar bem, porque o sono é o momento que o nosso corpo vai fazer todos os processos de regeneração, vai até trabalhar a questão da sedimentação da nossa memória. Então, é muito importante o sono. E aí, para se ter sono, você tem uma rotina de sono também, né? A primeira coisa que a gente faz quando o paciente está com problema para dormir é a higiene do sono. Então, o que compreende isso? É o exercício que vai ajudar no sono, a questão de pegar o sol durante o dia, 15 minutinhos de sol vai ajudar também. A questão de gerenciar o estresse, gerenciar a luz 2 horas antes de dormir, desligar celular, entrar com um processo, uma meditação, um relaxamento e ter o horário certo para dormir, para acordar, né? Não quer dizer que todo dia vai ser igual? Claro que não. Às vezes tem uma coisa, acontece uma coisa, você tem filho, tem uma demanda, enfim, tem alguma atividade e você foge da rotina, tá tudo bem, mas no dia seguinte você busca voltar para sua rotina, né? Então acostumar o corpo a dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, isso ajuda muito a ter qualidade, né? Legal, interessante. Você vê como a outra frase que você usou muito, muito legal. Rotina não é monotonia, né? Rotina é você ter consciência daquilo que você precisa fazer, independente de talvez você ter um compromisso profissional. Mas você se ajusta, né? Talvez muitos tenham o sonho de, eu quero me aposentar para fazer o que eu quiser. Será que isso vai ser saudável? Né? Fica esse pensamento aí. Será que é saudável fazer o que quiser na hora que quiser? Muitas vezes, ou percebemos agora que isso pode lhe trazer sérios problemas. Né? Então pense nisso. Mas nessa pandemia também, né, Thiago, falando desse problema atual, talvez a gente teve dois reflexos bem interessantes nas pessoas, né? Aquela que talvez que tinha uma rotina e ela relaxou e acabou tendo algumas consequências aí, talvez, como você também toca muito no seu Instagram com relação a agora querem recuperar o tempo perdido para emagrecer, né? Acabaram passando um pouquinho do peso, quanto da saúde mental. Essa pandemia trouxe aí alguns reflexos preocupantes, não? Com certeza. Eu acho que o maior impacto foi na saúde mental, porque nós somos seres sociáveis, né? Se você pegar uma criança recém-nascida, só alimentar ela e não dar nenhum tipo de toque, ela morre. Ela não precisa só da comida, ela precisa desse toque físico. Isso é muito interessante. Então, nós temos essa questão de precisar do próximo. Muitos acham que conseguem viver sozinho, mas não conseguem, não. O ser humano, por natureza, ele é um ser de comunidade, né? Então, primeiro, você tira esse contato entre as pessoas e muitas vezes as pessoas que você ama, né? Como seus pais, seus avós, seus irmãos, e não pode, né? Não pode. Não pode, fica em casa, se isola. Então, isso é um problema sério. Segundo, você entra numa rotina diferente. Só trabalha em casa. Que num primeiro momento pode ser muito bom, porque você não precisa gastar tempo para ir, voltar do trabalho. Mas depois acaba sentindo falta de outras coisas do trabalho também, né? Aí a terceira, não pega sol, porque fica trancado dentro de casa. Não faz exercício. Não porque não pode. Claro que dá para fazer exercício em casa. Eu fiquei fazendo exercício em casa. Fazia 7 minutos de funcional em casa. Não era grandes coisas, mas é muito melhor do que não fazer nada. Bem feito, 7 minutos, cansa. E aí, o sedentarismo. E aí veio outro problema, chamado iFood. Que as pessoas começaram a só pedir iFood, porque não podia sair de casa, enfim. Aí come mais porcaria. Enfim, entrou num processo muito ruim, né? Que com certeza tem um impacto grande aí na saúde física e também mental. E agora a pessoa precisa dar um basta. Não, chega. Agora vamos fazer o quê? Vamos mudar a nossa rotina ou vamos começar uma rotina boa, né? E não precisa muitas vezes entrar, não, vamos então começar a comer tudo saudável, fazer exercício 1 hora todos os dias. Isso é uma boa estratégia, mas para alguns isso não é viável. Então, faça o que você pode fazer.
Então não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. E para de arrumar desculpa. Arrumar desculpas talvez seja uma das piores coisas para a nossa saúde e para a nossa vida, né? Sempre que a gente sabe que precisa fazer uma coisa e não faz, é porque a gente contou uma historinha pra gente. Ah, não, mas hoje eu tô cansado. Ah, não, mas minha avó tava doente. Ah, mas o cachorrinho não tava feliz hoje. Ah, hoje eu trabalhei demais, então eu vou tomar uma cervejinha. O Isso é tênis perigoso, desamarrou, né? não vai dar. Isso é muito perigoso. Não que a gente não possa se permitir, mas tem que ter muito cuidado nessas historinhas que a gente conta, porque tem hora para tudo, né? E como você tinha falado ali, algumas coisas que a gente vai precisar fazer não são tão legais, talvez num primeiro momento. Isso é importante saber. Vida adulta é isso, né? Quando a gente é criança, a gente quer fazer as coisas que a gente gosta, mas na vida adulta, a gente precisa fazer algumas coisas que têm que ser feitas. E aí você tem que ter essa consciência que a vida adulta tem essas questões e também você pode trabalhar com ressignificar aquilo que você acha que é ruim, né? Porque ser ruim ou bom é um julgamento nosso. Então muitas vezes a gente começa fazendo uma coisa não gostando muito e começa a encontrar motivos para por que fazer isso. Isso acaba mudando. Isso aconteceu comigo na academia. Eu não gostava, nunca gostei de ir para academia. Mas agora eu me disciplinei, tô indo todo dia que eu tô aqui em Florianópolis, eu vou às 6 da manhã. No começo, pô, não era legal, mas, por exemplo, sexta-feira eu tava em Balneário e deu vontade de ir pra academia. Uma coisa inexplicável, mas então é uma coisa que o corpo começa a pedir também, né? E aí escutar o corpo e começar. Na verdade, acho que o segredo é isso. Faz a rotina, começa fazendo o que você pode e logo você vai estar fazendo coisas mais extraordinárias. Legal. Como eu gosto de fazer analogias, a gente vai pegar um pouquinho aqui essa analogia da saúde física, porque é um reflexo, né? O seu desempenho, nós estamos falando de desempenho, pode ver que nosso título não fala desempenho atlético, desempenho empresarial, mas reflete, né? Como a LCA é uma assessoria empresarial, e nós, no nosso dia a dia, de alguma forma, nós desenvolvemos uma atividade laboral, né? Para você, seja lá qual for a sua atividade, de alguma forma você tem uma profissão, vamos dizer assim. Se você é o empreendedor, é o dono dessa empresa, ou se você faz parte dessa equipe como um funcionário, um parceiro, você busca satisfação pessoal. E é isso que acontece. E muitas vezes a gente tem esse como a gente falou aqui, da automedicação, né? Ou do autotratamento. Isso se reflete muitas vezes, né? Então ninguém espera que uma empresa, ela, por exemplo, ela comece a ser lucrativa de forma espetacular em 3, 4, 6 meses. Ela tem um tempo de maturação. Assim a nossa saúde também. E aonde gera uma ansiedade em todos nós. Então nós estamos chegando agora, nós estamos aqui no mês de agosto, terminando agosto, entrando setembro. Já estão chegando nas academias, os amigos que frequentam, aquele pessoal do projeto verão, né? Então é o pessoal que quer resolver a vida que ele perdeu em um ano ou um pouco mais, né? Em 3, 4 meses para o projeto verão. Assim como a sua empresa, a sua saúde, ela tem que ser analisada, de certa forma, com muito mais responsabilidade. Então tome muito cuidado nesse autotratamento. Busque orientação. Né? Busque orientação. Seja na sua empresa, como vou melhorar minhas vendas? Tenho um problema de vendas? Ok. Quem é que pode me ajudar a analisar como são as minhas vendas? Tenho um problema financeiro? Busque um profissional. Ao mesmo tempo, paralelo a isso tem que vir antes até, mas ao mesmo tempo, busque entender a sua saúde. Você faz parte de uma equipe. Como é a sua alimentação? Perceba que o Thiago falou que a nossa capacidade cognitiva está relacionada à nossa saúde. Se você não dormiu bem, você vai ter problemas sim de percepção, de análise, de desenvolver alguma atividade. Imagine se você talvez é um cirurgião e não descansou bem. Você talvez não vai ter precisão que você necessita. Né? Se você trabalha com financeiro, com números, atendimento à pessoa, você vai estar ali com aquela de cansado, vai estar exausto, a pessoa vai fazer uma pergunta e você vai, puxa, eu tenho que responder para ela. Né? Você não vai ter satisfação do que você faz.
E isso você tem que cuidar, a sua rotina, a sua alimentação, ela tem muito reflexo. Então tome muito cuidado com aqueles milagres de tipo de fórmulas de emagrecimento ali da tia, da avó. Né? Talvez de todo não pode estar errado, mas busque um profissional. Isso vai refletir sim no seu dia a dia. E a gente conversou, né, aquele dia, como tem essa demanda, de certa forma, que as pessoas querem ter um melhor desempenho na vida profissional, mas não percebem esse impacto daquilo que talvez ela cometa no final de semana, lá um exagero no álcool, numa alimentação. Isso tudo aí tem refletido bastante aí no teu dia a dia, nos atendimentos, né? Sim, com certeza, né? E é isso, né? Ontem eu até atendi uma mulher que trabalha e estava estudando para concurso. Eu perguntei, faz exercício? Ela, não tem tempo, né? Tem filho, tem que trabalhar, tem que estudar, não sobra tempo para exercício. Eu falei, mas aí você está fazendo errado. Se você tira 15 minutos para fazer exercício, sua mente vai trabalhar muito melhor. Então você não está perdendo, você está ganhando. Você está investindo no seu poder cognitivo. Então faz uma coisa que não faz sentido do ponto de vista prático, né? Deixar de estudar 15 minutos a mais e não fazer exercício é uma péssima troca. Assim como é aí querer comer um doce ali para melhorar a cognição naquele momento, vai ter um rebote lá na frente que vai acabar piorando. Então, isso é importante de ter essa visão, por isso que sempre que você conversa com alguém que entende, o seu resultado é muito melhor, né? Quem tem empresa sabe, né? O tempo inteiro buscando pessoas para ensinar o que a gente não sabe, né? Porque o que vai nos levar para o próximo nível de saúde, financeiro da nossa empresa é aprender e fazer aquilo que a gente não faz hoje, né? Para isso a gente contrata bons profissionais e na nossa empresa a gente faz isso também. Então é o tempo inteiro olhando para isso, né? Eu ouvi uma frase muito interessante, sabe, Thiago? Não me recordo se a gente chegou a comentar, mas a gente comentou esse assunto, claro. Que imagine um profissional, uma pessoa que se coloca como profissional, que ela não tem o controle sobre aquilo que ela ingere, né? Ou seja, se você não consegue ter o controle, por exemplo, de se policiar, tomar a sua aguinha diária, né? Ter esse controle do que você come, você não consegue conter a tentação daquilo que você quer fazer, como é que você vai desenvolver melhor a sua atividade? Né? É uma rotina, é um cuidado. Todos nós, na nossa profissão, de certa forma, orientamos o nosso cliente, seja o mecânico, olha, faça a manutenção preventiva do seu carro, evite, imagine, tá? Você não trocou os freios lá, o que vai acontecer? Na hora que você precisar, você não vai ter um freio. Você não ajustou a direção. Na hora que você precisar desviar de alguma coisa, você não vai ter qualidade na direção. E outros aspectos de um carro. Então, a nossa ferramenta, na hora que você precisar ter uma reação, ter que agir de alguma forma, ou pensar rápido em alguma solução, se o seu corpo não estiver devidamente calibrado, com a manutenção em dia, isso vai acontecer. Você vai sentir essa falta. Então perceba em pessoas de alta performance, e quando a gente diz alta performance, não é aquele atleta extremamente que está no topo. Não, são talvez pessoas que desenvolvem atividade profissional com um nível de qualidade aceitável. Essas pessoas têm questões complementares, elas têm rotinas. Elas cuidam muito bem da sua rotina. Alimentar, né? Daquilo que você... de água, está sempre andando com uma garrafinha, cuida da sua mente, sempre lendo um livro, né? Eu falo que a saúde financeira é igual à saúde mental, né? Você tem que saber que... a saúde empresarial é igual à saúde mental. Você tem que saber daquilo que você está se alimentando, né? Se você se alimenta mais da sobremesa do que o prato principal, existe um problema. Então você tem que ter, sim, momentos de descontração, mas você tem que alimentar a sua mente com aquilo que vai lhe trazer substância, vitaminas, né? Então isso é muito importante. Eu percebi, claro, também, quando eu fiz a consulta com você, onde a gente percebeu no diagnóstico, né, nós fizemos os exames necessários, nesses exames que tem que ser, de certa forma, periódicos, sim, para você ver aonde você tem que atacar um pouco mais, ou você pode reduzir, equilibrando e dosando, isso é necessário, tanto fisicamente
quanto mentalmente, do que eu estou colocando na minha mente, o que eu estou alimentando ela, a minha empresa ao mesmo tempo, como é que eu posso montar diagnósticos que são indicadores de desenvolvimento da minha empresa, né? E ter essa percepção da sua equipe. Será que a sua equipe, de certa forma, você percebe que poderia passar para eles uma orientação, né? Buscar alguém que pudesse compartilhar com a sua equipe, é como se fosse uma educação para a sua equipe sobre esse impacto. Como é importante ter uma rotina de saúde física e mental. E a gente comentou aquele dia ali, né? Sobre esse papel, tu comentou aqui também agora, sobre esse papel fundamental, e como tem bons estudos já falando sobre isso, né, Tiago? Sobre esse cuidado das empresas, né, dos seus líderes, dos seus gestores, em olhar para a sua equipe. E no dia a dia, as equipes também elas precisam ter essa percepção, né, de que cuidar da saúde ou cuidar da alimentação não é caro, né, Tiago? Não estamos falando de coisas fora da nossa realidade, né? Não, com certeza não, né? O básico é barato, né? O básico é muito barato e o básico funciona bastante. Que é comer comida de verdade, fazer exercício, pode ser em casa, não tem nenhum custo financeiro, dormir bem, né? Então isso realmente não custa caro, né? Eu brinco até que o mais caro é a doença, né? A doença custa muito caro, porque ela vai tirar anos da sua vida, vai tirar anos da sua vida produtiva, vai tirar a qualidade da sua vida, a sua alegria, enfim. Quanta coisa que a saúde, que a doença pode tirar, né? Então, sempre que você investe na saúde, na prevenção, no seu estilo de vida, você está fazendo um dos melhores investimentos aí que você pode fazer, juntamente com o investimento na sua educação, né? Que tudo que você aprende a fazer te leva realmente para outro nível. Então, esses cuidados são bastante interessantes, né? Na questão da mente, você falou, né? A saúde da mente e da empresa, né? Temos muitas crenças que a gente carrega aí desde criança, que claro que tem impacto na nossa saúde financeira e na saúde física também, né? Existe uma parte da ciência que estuda esse impacto de traumas emocionais e como que isso reflete na nossa saúde. Isso é muito interessante. Por isso eu gosto muito dos treinamentos de saúde emocional também. Esses treinamentos da mente, porque a mente é uma coisa brilhante e a gente não usa ela da melhor forma, infelizmente, né? Primeiro porque ela tem um instinto de sobrevivência e isso faz com que ela foque muito no negativo. Então, Covid, as pessoas morrendo, notícia ruim, isso atrai muito a nossa mente. E isso é um problema, porque se a gente coloca muita coisa negativa dentro da nossa mente, o nosso sentimento vai ser negativo, é óbvio. Então, policiar o que a gente consome também é importante, né? O que a gente lê, o que a gente ouve, para colocar coisas positivas, porque isso ajuda, né? Até uma das perguntas que tinham nas caixinhas foi que como que a gente faz, né? Que o dia que está ensolarado eu fico feliz, mas o dia que está mais cinza eu não fico tão feliz. Isso acontece comigo. Eu fico mais feliz quando o dia está bonito, eu saio de casa, vejo a beira-mar ali com aquele sol lindo. Pô, isso, claro que me ajuda a dar mais motivação. Mas existem várias estratégias e isso é uma coisa mental. Você pode colocar uma música que você gosta, pode ler uma passagem de um livro que seja estimulante. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar esse aspecto da mente, né? Perfeito, perfeito. Como é importante, como tem a ver, né? Tem muito a ver no nosso desempenho, seja na família, seja com os amigos, seja com o futebol que você faz no final de semana, né? Seja com um passeio que você vai fazer uma viagem, você se cansa rápido. O que isso tem a ver, né? Estresse e cansaço, né? Porque o estresse, de certa forma, ele reflete provavelmente uma má interpretação da sua atividade. E aquilo você não entende o sentido, você acaba se estressando. O cansaço está relacionado muito mais a você... Claro, o seu corpo tem um limite, né? Você caminhar de caminhar 20 quilômetros, você vai se cansar.
É claro. Agora, se você caminhar sem sentido nenhum, além de cansado, vai estar estressado, né? Uhum. Agora, se você vai caminhar porque você vai chegar numa praia, né, no alto de um morro que você queria chegar, né? Então, tudo isso está relacionado ao processo, a você entender, respeitar e se cativar pelo processo. Então, Exato. algumas dificuldades vão acontecer? Vão acontecer. Esse é o nosso incentivo, e aí eu vou deixar aqui os 2, 3 minutos finais com o Thiago. O nosso incentivo é esse, que você, na sua atividade profissional, pense isso. O meu desempenho está relacionado aos cuidados que eu tenho com a minha máquina. Thiago, deixo contigo aí nas considerações finais. Agradecer o convite, colocar à disposição aí para projetos aí dentro de empresas, para a gente levar a saúde aí para mais pessoas, né? Que é a nossa missão, que através da saúde as pessoas tenham mais felicidade também. E o convite que eu faço para quem nos assistiu, primeiro agradecer aí a atenção, a participação, avalie a sua rotina. Se não tiver, construa uma rotina e escolha uma coisinha só para você melhorar e começa por aí. Começa melhorando uma coisinha hoje, que daqui a 6 meses você vai agradecer ter começado pequeno, porque isso vai se tornar bem maior e vai ser muito importante para a sua saúde. Perfeito, perfeito. É exatamente isso aí que a gente também orienta na parte empresarial, né? Pô, tem que mudar tudo. Não. Faz uma lista do que você precisa mudar. E você vai aos poucos vendo aquela lista se eliminando, né? E aí você vai vendo os ajustes. De um dia para outro, projeto verão, tanto para físico, emocional quanto empresarial, ele é perigosíssimo e geralmente não dá certo, não. Faça com responsabilidade. Thiago, ficamos muito felizes, muito obrigado pela tua prontidão em compartilhar a tua experiência, em complementar, e também nos colocamos à disposição aqueles que nos assistiram para conhecer um pouco mais como nós desenvolvemos nossa atividade. Desejamos a todos vocês aí sucesso, uma boa semana e um abraço. Obrigadão, Thiago. Valeu, Boa amigo. tarde, gratidão.